Meus irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor. Chama as crianças aqui à frente. As crianças, nós teremos culto infantil. A partir de hoje, irmãos, nós estamos com as salas fechadas antes desse momento, tá? Então os papais não estranhem que as salas estão fechadas antes de nós termos a separação, elas ficam fechadas, para que a gente possa ter as crianças participando conosco do momento de cânticos, do momento do culto, para elas já se acostumarem e também, de maneira didática, apresentar que esse é o momento de louvar e adorar ao Senhor. Que coisa mais boa, viu? Ter essas crianças, e nós louvamos a Deus por cada uma delas. As meninas do Rodrigo estão aí, coisa boa. Vamos orar? Vamos orar com elas. Senhor, obrigado por essas crianças. Te louvamos por cada uma delas. Que o Senhor abençoe e abençoe os seus pais, as suas famílias, e que elas cresçam guardadas e protegidas pelo Senhor. Sê com elas nesse momento e edifique os corações dessas crianças para a glória do Senhor. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Podem ir, crianças, terá uma sala especial. Isso, a Rebeca, a Eli, tem uma turma aí preparada aí. Meus irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor hoje no profeta Isaías, tá? Hoje será no profeta Isaías, capítulo 52. Isaías 52, nós leremos do verso 13 ao verso 15. Isaías 52, do 13 ao 15. 52, 13. Encontraram aí? Está na tela também, né? Mas eu convido você, se você tem sua Bíblia aí, para você acompanhar na sua Bíblia, para nós depois destacarmos. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Verso 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Amém, até aqui. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Edifique as nossas vidas nesta hora, Senhor. Trabalhe em nossos corações, que nós sejamos sensíveis à tua voz, Senhor. Que o Senhor trabalhe e nos transforme hoje e amanhã, continuamente nos santificando para a tua glória, Senhor. Faz de nós servos do Senhor, que de fato guarde a tua palavra nos nossos corações. Ó Deus, edifique as nossas vidas nessa hora, em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, convido você a observar no capítulo 52, a partir do verso 1, o que está escrito aqui no profeta Isaías. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. E aí ele vai dizer: vistam roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa. Por quê? Porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos,
e sem dinheiro serão resgatados. Aqui, meus irmãos, nós podemos facilmente lembrar desse contexto. O povo de Israel foi levado como escravo, foi feito escravo. Em que nações? Vamos lembrar? No Egito, na Babilônia, depois só mudou a mão, só mudou o chicote, e pelos assírios. Povos que foram juízo de Deus sobre o povo de Israel. Não é que foi pego de surpresa. Deus permitiu que esses povos castigassem o povo de Israel. Nós temos uma relação quando nós observamos o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel que era um povo para ser um povo diferenciado, um povo temente a Deus, se esqueceu do Senhor, não foi sempre assim? Se esquecia do Senhor, tropeçava e daqui a pouco, quem é Deus? Não sei quem é Deus. O povo se perdia. E agora levanta-se um profeta, o profeta Isaías, e declara: olha, veste a melhor roupa. Veste a melhor roupa. Por quê? O texto nos mostra que há um anúncio de glória. Revista-se de força, ó Sião, ó Jerusalém, cidade santa. Interessante que Jerusalém foi conquistada por Davi. Davi venceu os jebuseus e tomou a cidade de Sião. E aí deu-se o nome Jerusalém, cidade de paz. E lá no tempo do profeta Isaías, Deus levanta uma profecia: de Sião virá aquele que fará como o libertador, que quebra as correntes, as algemas, e que liberta o meu povo. É isso que o profeta está dizendo. E interessante, o profeta vai anunciando tudo o que Deus irá fazer. Mas, sobretudo, nós vamos ver algo a respeito que nós podemos chamar o sofrimento e a vitória do servo do Senhor. Quem é o servo do Senhor? Quem é esse servo que vai sofrer e vai passar por um sofrimento tão grande, mas a vitória virá? Quem é esse servo? A palavra de Deus nos mostra que o capítulo 52, verso 13, e o 53, observem comigo, verso 12, são os textos mais citados no Novo Testamento pelos apóstolos. Por quê? Olha o que diz aqui, 53, 12. Por isso, eu lhes darei a sua parte, como os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado. Ele foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem é esse? Quem é esse servo sofredor? Se não é justamente o nosso Cristo, anunciado com toda a glória através dos evangelhos. E nessa noite eu quero destacar então o seguinte tema, de maneira que hoje, para nós estarmos aqui, eu chamo a sua atenção com o seguinte tema: o servo sofredor que promoveu toda a glória. O servo sofredor que promoveu toda a glória. Meus irmãos, o texto que nós vimos aqui no verso agora, a partir do verso 13 que lemos, nos mostra uma relação muito importante. O versículo que nós lemos aqui mostra alguns espantos. E eu quero destacar justamente a respeito desse espanto que provocou sobre os filhos de Deus, que promoveu também espanto sobre os que não temem a Deus, mas ficaram espantados. E qual é esse espanto? Se você observar aqui, nós temos uma relação
que se nós formos colocar de ordem cronológica, o primeiro espanto, verso 14, é com a aparência, porque ele está desfigurado. Acompanha na sua Bíblia aí, você tem que acompanhar, senão você fica voado. Verso 14. Eles ficaram pasmados à vista do seu aspecto desfigurado. O primeiro espanto é a aparência desse servo. O segundo espanto, no verso 13, nós temos a informação a respeito da exaltação que ele recebeu. Por que ordem cronológica? Porque primeiro ele foi desfigurado. Depois ele foi exaltado. E depois nós temos a mensagem espantosa para todos os povos. Eu quero destacar então nessa noite, a respeito desse aspecto, o espanto diante da aparência do servo sofredor. Esse servo, ele foi desfigurado. O que é ser desfigurado? Ser desfigurado é de fato perder a fisionomia natural. Ele foi espancado. E é interessante isso. Mais do que qualquer outro. Isso aqui é algo que a gente tem que refletir. Essa ação sobre o seu corpo desfigurou ele tanto que nunca houve quem padecesse tanto de tamanho sofrimento na carne. Nunca houve. A relação que nós temos é que quando Jesus é aprisionado, quando Jesus é levado preso, Jesus foi preso e até a sua crucificação, ninguém sofreu na carne tanto como Jesus. É por isso que nós podemos notar que esse espanto apoderou-se de muitos, porque essa figura que todos conheciam, o servo sofredor, o servo, o filho de Deus, eles perderam de vista no seu rosto, não reconhecendo mais quem ele era. Tamanha a violência no seu rosto, tamanha a violência nas suas costas. Tem uma série que eu acho que é uma série chamada, não vale a pena fazer a propaganda dela não, mas aí eles fazem uma ação nas costas de uma pessoa, que é algo assim terrível, e dizem que era uma prática desses povos, aqueles vikings. E aqui Jesus é apontado como aquele que foi desfigurado. Mas por que ele foi desfigurado? Porque não houve um julgamento justo. Não houve um julgamento justo. Não houve, na verdade, ninguém que considerasse ele como um ser humano e falasse assim: nós não podemos tratar ele como um animal. Nós não podemos tratá-lo dessa maneira. Mas o servo foi tratado de maneira desumana. Diante de Anás, eu vou precisar, nesses textos aqui, rapidamente, Elian, por favor, que você jogue para mim. Diante de Anás, ele foi esbofeteado. João 18, 22. Ele foi esbofeteado. Diante de Caifás, cuspiram nele, esbofetearam novamente, batendo nele, de modo que socaram a sua cabeça. Mateus 26, 67. Vamos ler juntos? Apaga para mim rapidamente aí, Paulo, só me ajuda aí, por favor, porque para a igreja ler fica mais difícil. Ou todo mundo enxerga bem? Melhorou, né? Quando Jesus, vamos lá juntos? Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus está diante dos homens, diante de Caifás,
o líder religioso. E quando Jesus fala, ele toma uma pancada e o guarda diz assim: você sabe com quem você está falando? Você não fala assim com ele? Você não abre a boca para falar com ele. Esse foi o tipo de julgamento que Jesus estava sofrendo. Um julgamento que na verdade era totalmente injusto. Um julgamento que na verdade não havia nada de justiça. João 19:1 vai dizer que quando Jesus foi preso, diante de Pilatos, Pilatos dá a ordem: açoite ele. E quando Jesus foi açoitado, meus irmãos, quando ele foi açoitado, ele é açoitado de uma maneira que ele é colocado numa posição e recebe toda a pancada, toda a força, toda a violência contra o corpo dele. Muitos morriam nos açoites. A história registra que o açoite romano matava dezenas e centenas de pessoas. Mas Jesus ficou com as costas abertas, esticadas, recebendo cada golpe. Isaías 56, dá até para você voltar a sua Bíblia aí, a sua página. Olha o que diz no texto de Isaías 56. Diz assim, Isaías 56. Vamos ler juntos novamente? Ofereci. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e... Vamos ler bem forte e bonito agora, vamos lá. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Esse é o servo que foi enviado para viver entre os homens e que não teve um julgamento justo, na verdade desumano. E que quando bateram nele, ele ofereceu as costas para ser dilacerada através do açoite romano. Meus irmãos, quando nós vimos isso, quando nós lemos isso, nós nos deparamos com o que o salmista, no Salmo 22, verso 6, nenhum outro lugar você vê o relato do sofrimento de Jesus como no Salmo 22. Pastor, mas e os apóstolos? E os evangelhos? Eles anunciam os fatos. Eles anunciam a narrativa do que aconteceu. Mas nenhum deles é tão profundo no sofrimento como o do salmista, o Salmo 22, anunciando aquilo que se cumpriria na pessoa de Jesus. Olha o que diz o verso 6 do Salmo 22. Salmo 22, 6 diz assim, nós lemos até o verso 5 no início do culto. Diz assim o verso 6. Mas eu sou verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Jesus se colocou numa condição sub-humana. Jesus se colocou em uma posição abaixo de um ser humano. Ele se coloca o servo sofredor, de modo que quando o servo sofredor espanta todos aqueles que olham para ele, diz o texto bíblico que as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto. Tamanha era a produção da violência contra o rosto de Jesus. Aquele que agora foi levado de maneira que essa crueldade foi cometida, de maneira que tudo isso que foi produzido deveria ser feito em Barrabás. Deveria ter feito isso
deveria ter acometido eu e você. O espanto do sofrimento, o espanto na desfiguração do rosto de Jesus, do seu corpo físico, de modo que aquele local era na realidade para que eu e você passasse devido à nossa culpa. Um segundo aspecto, um segundo espanto, nós vamos ler lá no verso 13, novamente, Isaías 52, 13. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Se o primeiro espanto foi porque o rosto dele foi desfigurado, ninguém reconhecia mais ele. O segundo espanto agora é com a exaltação desse servo sofredor. Qual exaltação? O servo sofredor sofreu aquilo que era para você e eu sofrer. O servo sofredor morreu numa cruz pendurado. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou, e ele foi exaltado, e ele foi elevado, de maneira que o profeta Isaías vai declarar: eis que o meu servo procederá com prudência. Nós vamos falar sobre esse texto, essa parte, e será exaltado e elevado. Essa expressão proceder com prudência é o seguinte: ele fará toda a obra que precisa ser feita, ele fará toda a empreitada que precisa. E qual empreitada ele precisava? Vir como homem, conviver com as pessoas, se entregar aos magistrados, se entregar àqueles que iriam cuspir na cara dele, bater na cara dele, se entregar, morrer pendurado numa cruz, mas concluir a empreitada, vencendo a morte e ressurgindo dentre os mortos, para que todos pudessem, que ali estavam, vê-lo, e ele é assunto aos céus, colocado num local que estava guardado para ele, à direita de Deus. Amém? Amém. Quando você ouve algo que faz no seu coração uma afirmação da palavra, você fala amém. Não viaja não, tá bom? Olha só, meus irmãos, a partir desse instante, a palavra de Deus começa a nos mostrar que aquilo que era, na verdade, um servo sofredor, a humilhação, era, na verdade, um plano de glória. Era um plano preparado pelo Pai. Era um plano que, diante da humilhação, Deus preparou grande vitória, de modo que não só os seres humanos vissem, mas os principados e potestades também soubessem. Colossenses, eu convido a todos a abrir a sua Bíblia, porque esse texto você tem que conhecer. Capítulo 2, verso 5. Abra na sua Bíblia aí, convido você. Encontraram? Capítulo 2, verso... Eu vou ler o verso 15 e depois vou também destacar o 14. 2:15 diz assim, Colossenses: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vamos ler juntos com a tela aqui, se você conseguir. Se a sua versão está diferente demais da minha, você acompanha na tela. Mas se não está, leia comigo bem forte. Vamos lá juntos. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs, triunfando sobre eles. Olha,
Louvado seja o nome do nosso bendito Senhor e Salvador, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido, aquele que apanhou. Agora ele entra numa cidade como antigamente se fazia. O texto diz assim, que Jesus fez o quê? Olha a expressão aqui do verso 15 é 2:15. O ventilador está me derrubando aqui. E despojando. Essa palavra tem um sentido cultural, histórico, que eles entendiam muito bem quando foi escrita a igreja de Colossos. Quando alguém perdia uma guerra, quando alguém perdia uma batalha, o povo vencedor, os soldados vencedores, amarravam as mãos dos prisioneiros, amarravam e faziam uma fila de soldados rendidos, e todos eles eram algemados, presos, amordaçados, de maneira que eles tinham que caminhar. E na frente deles havia um líder, um general, que tinha um grande cavalo, o mais bonito de toda aquela tropa, e que ia à frente, e quando ele estava marchando, o povo derrotado tinha que marchar. Mas quem estava no cavalo, cavalgava andando e entrava na cidade desfilando. Os derrotados e envergonhados por causa da grande vitória que aquele líder tinha conquistado. Assim Jesus Cristo fez, expondo os principados, as potestades, Satanás e todos os seus agentes, o prendeu e o colocou de maneira que eles foram humilhados, expostos, aprisionados, sem nada para falar e colocado ao desprezo. E o Senhor Jesus triunfou, desfilando com sua glória e todo o seu poder. Aleluia. Aleluia. É por isso que você tem que andar sempre lembrando, sempre com o seu coração confiado. O meu Jesus é maior do que tudo. O meu Jesus, Ele é Senhor e Ele é digno de toda a glória, porque Ele foi exaltado, e o texto nos mostra que quando Ele é exaltado, Ele é aquele que recebe uma posição que agora ninguém se compara a Ele. Colossenses, que nós lemos no capítulo 2, no verso 14, vai dizer justamente aquilo que você deve celebrar agora, cancelando, 2:14 de Colossenses, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando vier alguma coisa, quando vier aquele adversário soprar no seu ouvido, você pode hoje, mediante a vitória, mediante a humilhação que o nosso Redentor sofreu, e mediante a sua glória, porque Ele agora Ele espanta as pessoas, Ele espantou as pessoas através da exaltação que Ele conquistou por meio do sofrimento. O escrito de dívidas que era contra você, o escrito de dívida que era contra nós, foi cancelado mediante essa triunfante entrada do nosso Senhor Jesus nos céus, entre os homens, diante da sua própria igreja, quando Ele aparece e diz assim: eu já não anunciei que eu venceria a morte? Por que vocês estão tão espantados? João 17:4, meu irmão, joga para nós na tela, vamos ler aqui na tela juntos, Evangelho de João, vamos juntos? Eu te glorifiquei na terra, a obra que me deste para fazer. Olha o que Jesus fala. Deus, Pai,
Eu te glorifiquei aqui na terra, sendo servo, sofredor, fiz tudo o que precisava para que o teu nome fosse glorificado. Para que o plano de amor que o Senhor preparou para a tua igreja, para o teu povo escolhido, se concretizasse. E por isso que eu levei até o fim esse propósito. É por isso que eu fui até o fim nesse plano. O Senhor Jesus ressuscitou. E Ele tem hoje um corpo, esse corpo físico, humano, que está à direita de Deus. Ele é a primazia dos que ressurgiram dentre os mortos. E nós, através daquilo que Ele conquistou, o que Ele conquistou? A autoridade. Mateus 28, 18, vai dizer, eu tenho o quê? Olha lá. Aproximando-se, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada, aonde? Após o quê? Após Ele espantar as pessoas, deixá-las admiradas com o sofrimento que Ele teve que passar. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra, cumprindo o plano de Deus. E agora Ele pode dizer, nada, nem ninguém pode se colocar diante daqueles que eu mesmo chamei para mim. Nada, nem ninguém pode se levantar mais forte do que eu, não existe. Tudo isso para que você hoje pudesse dizer, nada poderá me separar do amor do meu Deus. Mediante o que já foi feito. O que foi feito foi uma obra consumada. Jesus foi cuspido, Jesus foi espancado, Jesus recebeu uma dor que nós não conseguimos imaginar, como diz aquele cântico. Nós não podemos, nem conseguimos, porque Ele foi o mais espancado sobre essa terra, de maneira sem igual. E a partir do momento que Ele é crucificado na cruz do Calvário, a partir do momento que Ele ressurge entre os mortos, meus irmãos, Ele conquista algo maravilhoso para nós, igreja do Senhor. O espanto dessa glória, o espanto dessa exaltação, é para que você participe dela. Eu fico tão feliz, porque era para eu ser espancado. Era para eu ser crucificado, era para eu estar preso na morte, mas Ele me substituiu. E agora, a glória que Ele recebeu, a exaltação que Ele recebeu do Pai, do Deus vivo, Ele transfere para aqueles que Ele ama. Louvado seja o nome do nosso Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 20, vamos ler juntos, com calma. Efésios 1, 20. Nós vamos ler até o 23. Vamos juntos novamente, tá bom? Diz assim, Efésios capítulo 1, verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, a qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele transferiu essa glória para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu me sinto feliz. Como o meu coração regozija em saber que nada, meus irmãos, pode me afastar desse amor redentivo, misericordioso do meu Senhor. Quando nós avaliamos isso, não há nada maior, não há ninguém que se compare ao que o Senhor
bendito o Salvador Jesus Cristo fez por você, pela sua casa, pela sua igreja. E um último aspecto, nós podemos destacar a respeito do verso 15, lá de Isaías 52, que é o nosso texto base. Isaías 52, volte lá, verso 15. Agora o espanto do servo é a mensagem que ele deixou. Todos ficam espantados quando entendem a mensagem daquele que veio como servo e cumpriu a vontade do Pai. Verso 15, diz assim, 52, 15. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão que não tinham ouvido. Como assim? O povo vai ficar boquiaberto de admiração diante da humilhação e da glória, da exaltação de Jesus. Quando essa mensagem é compreendida, quando essa mensagem faz sentido, não há homem, não há posição que não fique espantado com a mensagem tamanha de glória, mensagem tamanha de poder, mensagem chamada Evangelho da Salvação. A partir do texto de Romanos, capítulo 15, verso 20, joga ela para mim, por favor, 15, 20 e 21, olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim: esforçando-me deste modo, por pregar o quê? Se o evangelho não é justamente que Jesus veio como homem, morreu numa cruz, ele levou o meu e o seu sofrimento. Ele cravou na cruz os nossos pecados, ressurge dentre os mortos e hoje está à direita de Deus. Esse é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho de Deus. E a partir desse momento, nós temos então, meus irmãos, algo maravilhoso. Muitos homens já foram torturados. Não é verdade? Quantos já foram torturados? Milhões. Quantos já foram mortos? Milhões. Assassinados, um julgamento mentiroso, um julgamento arranjado. Mas o sofrimento de Cristo foi diferente, o sofrimento do Senhor, o servo sofredor, foi diferente, porque na verdade ele envolveu todas as pessoas do mundo. Ele envolveu. Para salvação ou para condenação? A obra que ele produziu não foi uma obra normal. Cristo não foi só morto. Cristo foi morto por causa dos nossos pecados. É nosso, é meu, é seu, os pecados que levou Jesus a morrer numa cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele não morre uma morte de dor apenas física. Ele morre ficando ausente da presença do Pai. O Pai vira o rosto para ele, porque aquela morte tinha um motivo, e o motivo era os pecados de todos aqueles que ele mesmo elegeu para a sua glória. Sabe, meus irmãos, quem tem ficado admirado, espantado com o evangelho do Senhor Jesus? Eu fico feliz, Machado, louvado seja Deus. Mas eu fico pensando, semear. Tem gente na semear, tem gente começando por mim, que pode ficar espantado, admirado, feliz em entender o evangelho do Senhor Jesus. Tem havido aí no seu coração algo que está acontecendo diferente de todo o tempo da sua vida? Porque se não tem,
tem alguma coisa errada. Se não tem, você não entendeu ainda. Que antes de você se alegrar em Jesus, essa é uma mensagem, né? Não tem como você se alegrar em Jesus se você não refletir e ter a consciência que há uma má notícia. A má notícia é que a nossa condenação deveria acontecer. Porque nós somos miseráveis pecadores. Porque nós somos falhos. E se o evangelho no seu coração não te faz ainda buscar a palavra de Deus, ler diariamente, orar diariamente, eu faço uma oração pela sua vida. Eu oro por quase todos aqui, quase semanalmente, de uma maneira ou de outra. É para que você entenda que não tem como celebrar as boas novas, não tem como celebrar que Jesus garantiu a sua salvação, se você não entender que, na verdade, havia uma má notícia. A notícia era de condenação contra os seus pecados, Danilo. E você só não foi condenado. Eu não só fui condenado, porque o meu Redentor foi em meu lugar. E agora eu celebro a boa notícia, eu celebro as boas novas, porque o meu Redentor garantiu a minha salvação, a glória que Ele recebeu garante o meu acesso ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, amados irmãos, como isso tem que mexer com o seu coração, como isso tem que mexer conosco, porque senão nós não entendemos essa obra tão gloriosa. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, capítulo 1 de 1 Pedro, verso 1 e 2. Só um detalhe, antes de jogar aqui na tela, Elian, segura um pouquinho. Aqui o texto diz assim, antes que nós lemos aqui em Isaías, eu vou ler novamente. Assim causará admiração às nações. Essa palavra admiração aqui, segundo os estudiosos, o Warren Wiersbe, teólogos aí que são exegetas do hebraico, eles trazem essa palavra admiração vinculada à aspersão. É por isso que aqui está que provocará a aspersão. O que era a aspersão lá no ritual mosaico? Lembra? Eles pegavam um negocinho assim para borrifar, fazia assim, né? E saía água. Então eles pegavam uma peça dessa aqui, ó, para usar no templo. O que eles faziam? Eles aspergiam para santificar aquela peça. Assim eles faziam também sobre os sacerdotes. Eles aspergiam, o sacerdote aspergia sobre o outro para não remover os pecados. Porque os pecados não eram removidos com água, com óleo, mas para que pudesse ser santificado naquele momento para ser usado por Deus. E agora a profecia de Isaías diz assim, ele aspergirá sobre as nações. E sabe o que acontece? Através da morte de Cristo, Pedro escreve o que aconteceu. Capítulo 1, verso 1, 1 e 2. Vamos ler juntos, vamos lá, bem forte para nós terminarmos. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Ah, meus irmãos, sou dois, está junto aí, né?
Vamos lá, o 2 também. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante... Ele aspergiu a sua vida, mas não foi só santificando para um dia. Ele agora, através da aspersão do sangue na cruz, Ele livra você, Ele limpa você, Ele não mais vê o pecado sobre a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você não é mais só santificado. O pecado naquele que entendeu que a condenação era meu lugar, e que celebra as boas novas, tem uma alegria no coração, porque sabe que nada nos separará, porque houve um preço, e o preço foi de sangue, e esse sangue nos aspergiu, nos tornou separados para Deus, para a glória dEle. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Quero convidá-lo a ficar em pé nesse instante.